Si les locaux sont vides, ils coûtent la même chose. Se os locais são vazios, custa a mesma coisa para manter. Les universités ont donc les salles, la technologie, et ils ont aussi les professeurs. A universidade tem, então, a tecnologia, as salas e tem também os professores. Et beaucoup de professeurs E muitos professores seraient tout à fait volontaires pour faire des cours supplémentaires payés. seriam voluntários para fazer cursos pagos. Nos universités sont également des entreprises. As universidades são igualmente empresas. Jusqu'à présent en France, cette idée a été totalement étrangère. Até o momento, essa ideia foi estranha, né? Mais je crois que les difficultés budgétaires de nos pays, Eu acredito que a dificuldade de orçamento de nosso país, avec les déficits publics, avec la dette publique, com o déficit público, a dívida pública, feront que les financements publics farão com que ne vont pas augmenter encore de façon continue, interminable. o financiamento público não vão aumentar de maneira interminável. Il faudra certainement trouver d'autres ressources. E isso vai obrigar a encontrar outros recursos. Et il y a deux ressources principales possibles. E existem dois recursos principais possíveis. La formation continue, A formação d'une continuada, part, de um lado, et d'autre part, e de outro lado, les frais d'inscription des étudiants. as taxas de matrícula dos estudantes. Mais vous avez vu ce qui se passe, ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, vous avez vu ce qui se passe actuellement au Québec. Vocês viram o que está acontecendo na Inglaterra e agora no Quebec? Lorsque les frais d'inscription augmentent de façon rapide Quando as taxas de matrícula aumentam de uma maneira rápida et massive, e massiva, on a affaire à des blocages a gente fica bloqueado. et même à des révoltes A gente tem bloqueios e revoltas qui sont totalement contre-productives. Ce sont des mesures contre-productives. que são medidas contraproducentes. On pourrait débattre très longtemps Ah, sur j'ai- ces questions-là, A gente poderia debater muito tempo sobre essa questão. dans la mesure où les universités sont financées par l'État Na medida em que as universidades são financiadas pelo Estado et qu'elles profitent principalement e que elas aproveitam principalmente aux enfants des classes moyennes supérieures, aos filhos das classes médias e superiores, on peut évidemment débattre de la façon dont il faut financer les universités. aí a gente precisa debater a maneira pela qual é preciso financiar as universidades. La redistribution actuelle que nous connaissons en France, A redistribuição atual que a gente conhece na França, qui aboutit à des frais d'inscription extrêmement modestes, que resulta em taxas de matrícula muito baixas, certains économistes considèrent que c'est très injuste, alguns economistas consideram que é muito injusto et en particulier très injuste pour les classes populaires. e que isso é muito injusto para os setores populares, Il faudrait trouver un équilibre, que é necessário encontrar um equilíbrio. mais quel est cet équilibre? Mas qual é esse equilíbrio? C'est un débat interminable. É um debate interminável. Ou en tout cas, qu'il faut mener, je pense, sans tabou et sans arrière-pensée, mais Mas é preciso travar esse debate sem tabu e sem preconceitos, qui relève de la décision politique. mas que isso tem a ver com decisões políticas. Il faut que les politiques prennent leurs responsabilités Isso é necessário que os políticos tomem sua et responsabilidade assument les décisions ou l'absence de décision. e assumam, Eles prennent. assumam as decisões ou a ausência de decisões que eles tomam. Pour conclure, Para concluir, chacun d'entre nous le pressent bien, l'université a un rôle historique à tenir cada de nós sabe muito bem disso. A universidade tem um papel histórico dans a les sustentar transformations du monde de demain. na transformação do mundo do amanhã. Une nouvelle société de la connaissance Uma nova sociedade do conhecimento est en train de naître dans le monde entier.
está nascendo no mundo inteiro. Ce sera, je crois, le défi de toutes les nations au cours du XXIe siècle. Isso será o desafio de todas as nações ao longo do século XXI. C'est pourquoi je pense que l'université et l'enseignement supérieur en général E é por isso que eu acredito que a universidade e o ensino superior em geral doit être développé avec soin, deverá ser desenvolvido com cuidado, réflexion et harmonie. reflexão e harmonia. Elle doit être tout à la fois Ela deve ser, ao mesmo tempo, le moteur du développement technologique, o motor do desenvolvimento tecnológico, économique, culturel, econômico, cultural, mais elle doit aussi être attentive Mais au elle- développement social, mas ela deve estar também atenta ao desenvolvimento social, car il ne peut pas y avoir de développement sans démocratie. porque não pode existir desenvolvimento sem democracia. Il n'y a pas de développement dans les dictatures, Não há desenvolvimento sob uma ditadura, jamais. jamais. L'histoire nous l'a montré A história, sans cesse. a história não cessa de nos mostrar isso. Et le présent aussi E o presente nous le também. montre. O presente também nos mostra isso. Je ne vais pas commencer à dire devant vous Eu não vou la começar, liste des pays actuellement gouvernés par des dictatures. eu não vou começar a dizer diante de vocês a lista dos países atualmente governados por Vous les ditaduras. connaissez aussi bien que moi. Vocês conhecem isso tão bem quanto eu. Quand il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de développement. Quando não há democracia, não há desenvolvimento. Développement et démocratie, pour moi, ça veut dire Desenvolvimento e democracia, para mim, quer dizer l'accès de toutes les couches sociales o acesso de todas as au progrès décisif camadas sociais, qui pardon, sont en train de s'accomplir sous nos yeux. pardon, L'accès de toutes les couches sociales au progrès décisif ao acesso de todas as camadas sociais qui sont en train de Au s'accomplir progresso. sous nos yeux. ao progresso que está acontecendo sob nossos olhos Et dont je pense que l'université est le vecteur principal. e do qual eu penso ser a universidade o vetor principal. Je vous remercie beaucoup. Eu agradeço muito a vocês. Bom, a gente está aberto para questões e talvez fosse o caso, se alguém já mandou alguma coisa escrita para Bruno ou não. Se não, eu peço que seja bastante econômico assim, objetivo na pergunta, porque isso vai fazer diferença na tradução. Tá? Uma pergunta com muito penduricalho é difícil de fazer. Tá? Então vamos ser objetivos. Bruno está aqui para ajudar a gente. Óculos, né, Bruno? Ajuda, né? Je Alguém? reprends la première d'abord. La... Peraí, não, eu vou dizer. Si. A pergunta é como é que ele falou de inserção profissional como sendo uma tarefa das universidades. E a pessoa pergunta na prática como isso é feito. Nous effectuons une enquête nationale A gente fez uma pesquisa nacional 30 mois après l'obtention du diplôme. 30 meses depois da obtenção do diploma. Il y a d'autres mesures qui sont des mesures à 6 mois après le diplôme. Tem algumas medidas que são feitas 6 meses após o diploma. Certaines universités ont pris depuis plusieurs années l'initiative, avant nous,
avant le niveau national, Algumas universidades tomaram a iniciativa, antes do Ministério, de faire des enquêtes avec des périodicités variables. de fazer pesquisas com periodicidades variáveis. Nous ne leur interdisons pas de continuer à le faire. A gente não está impedindo que elas continuem a fazer isso. Mais après beaucoup de consultations de spécialistes, Mas depois de muitas consultas a especialistas, nous avons décidé de faire une enquête tous les ans, a gente decidiu fazer uma pesquisa todo ano, 30 mois après la sortie du diplômé. 30 meses depois da saída da formatura, né? 30 mois de telle sorte que on n'est pas affaire à une mesure d'un emploi, d'un travail qui serait provisoire. 30 meses, porque para a gente não captar nisso trabalho ou uma ocupação que fosse provisória. 30 mois, c'est en général une période qui permet une stabilisation. 30 meses é Dans período que permite uma estabilidade no emprego. Et de toute façon, dans l'enquête, on demande s'il s'agit d'un emploi permanent De ou non. De qualquer forma, na pesquisa a gente pergunta se trata de um emprego permanente ou não. L'important, c'est que ce soit toujours le même thermomètre. A importância é que seja sempre o mesmo termômetro, seja usado sempre o mesmo termômetro. On va utiliser très longtemps l'enquête à 30 mois chaque année. A gente vai usar durante um período longo aí essa pesquisa a cada 30 meses. Nous le faisons via les universités sur un questionnaire national. A gente faz isso via universidade com um questionário nacional. Nous payons les universités pour le faire A gente paga as universidades para fazer isso et les résultats remontent très bien. e os resultados têm aparecido bem. Bruno. Pardon. As pesquisas mostram se essa inserção profissional apresenta diferenças significativas a partir da origem social dos diplomados? Cette question n'existe pas dans le questionnaire national. Nous ne posons pas la question directement aux diplômés de savoir quelle est leur origine sociale. Essa questão não existe no questionário. Nós não perguntamos qual é a origem social dos diplomados. Mais nous le savons de façon indirecte. Mas a gente sabe isso de uma maneira indireta. Puisque nous connaissons à peu près précisément, la composition sociale des étudiants dans les disciplines. Porque a gente conhece mais ou menos a composição social dos estudantes em cada disciplina, né, em cada formação. Mais vous savez, je crois que pour répondre plus précisément à votre question, je crois que le diplôme, surtout là on parle de diplôme de master, Bac plus 5. Para responder exatamente melhor, de uma forma melhor a sua pergunta, nós estamos falando de estudantes Bac plus 5, quer dizer, tem o baccalauréat e mais 5 anos. Le diplôme de master a tendance à égaliser les chances. O diploma de mestre tem uma tendência a igualar as chances. Je dis à tendance parce que on sait bien que les enfants des classes supérieures ont un réseau de relations en particulier. Eu digo que tem tendência, porque a gente sabe que os filhos das classes médias têm uma rede